Olá pessoal, meu nome é Helton. Estou fazendo esse vídeo tutorial aqui para mostrar para o pessoal aí como preparar um ambiente de trabalho para desenvolvimento com PHP, né? Mais especificamente para trabalhar com desenvolvimento em Joomla, né? Para quem não me conhece, eu participo aí da comunidade de software livre no Brasil. Eu estou fazendo esse site aqui meu, né? É um site que roda sobre Joomla 3.x e a intenção é criar um canal onde o pessoal pode aprender sobre software livre, Joomla, WordPress e etc, né? Mais para a parte de desenvolvimento para a web. Então a intenção aqui é o seguinte: criar o ambiente de desenvolvimento, ou seja, a instalação de um servidor para a gente poder criar os códigos, né, em PHP e hospedar esses trabalhos no nosso servidor local, né? Então a gente vai fazer aqui a instalação do Debian no VirtualBox, né? Eu já baixei aqui o VirtualBox, já fiz a instalação. Para quem não sabe aí, né, só procurar no Google aí, eu acredito que ninguém vai ter dificuldade de instalar o VirtualBox, é muito fácil, né? Para quem quiser entrar aí, é só entrar nesse site aqui, ó, virtualbox.org, né? Você vai ser direcionado para essa página aqui. Você vai entrar aqui na página inicial, né? E aí você vem aqui em downloads, é muito simples, só clicar aqui em baixar que você já consegue fazer o download. Eu vou cancelar aqui porque eu já baixei, eu já tenho aqui na minha máquina, né? Vou fechar aqui também, não preciso mais. Então eu já fiz a instalação também é muito simples. É só você dar dois cliques, né, no arquivo que você baixou e depois ir avançando e finalizar a instalação. Não tem muita coisa de next e finish, né, na grande maioria dos casos, né? Então você vai baixar o VirtualBox. Eu aconselho você baixar sempre a última versão, né? No momento aqui eu estou usando a versão 4.2.12, né? Aqui tem um link para o download, eu vou colocar depois aí na descrição do vídeo, né? Então vamos lá para a segunda parte, né? A primeira parte é você baixar e instalar o VirtualBox. Eu já fiz isso daqui, eu acredito que você vai fazer isso aí sem muito problema, né? A segunda parte aqui, o passo 2, no meu caso aqui, eu vou criar um diretório para armazenar as minhas máquinas virtuais, né? Os servidores que eu vou criar que vão rodar aqui dentro do VirtualBox, certo? Então eu vou lá no meu disco, né? No meu HD. Eu vim aqui em meu computador, vocês vão ver, esse aqui é um HD externo que eu tenho aqui da Samsung, e esse daqui é meu disco rígido, né? Esse daqui é o meu HD. Ele está particionado, como vocês podem ver, e aqui na minha unidade C, vocês estão vendo que ele só tem disponível 5 GB, né? Ele está com quase 50, né? Eu dividi ele com quase 50 GB, só que eu já estou usando quase tudo isso, né? Por padrão, quando você vai criar as máquinas virtuais, o VirtualBox ele salva dentro da sua pasta de usuários o arquivo do disco rígido da instalação do sistema que você vai fazer, né? Independente se for Linux ou Windows, ele guarda o arquivo do Virtual Hard Disk dentro da sua pasta do usuário. Então eu não quero fazer isso porque aqui eu estou limitado a 5 GB, entendeu? Então eu vou criar uma pasta aqui para alocar na minha unidade D, para alocar os arquivos da minha VirtualBox, ou seja, as minhas VMs, né, as minhas máquinas virtuais. Elas vão ficar aqui, ó, dentro desse VHD aqui underline Linux, correto? Mas aí no seu caso você pode ver qual que é mais viável para você, né? No meu caso eu já estou falando aqui porque vocês vão ver no processo de instalação aí que eu vou chegar nessa parte e salvar eles aqui, e não no lugar padrão que o VirtualBox pede. Então vamos deixar de enrolação aqui, vamos logo para a instalação, né? É tudo muito simples, né? Vocês vão ver como é muito fácil fazer esse procedimento, né? Eu baixei e instalei o VirtualBox, vocês estão vendo aqui que ele já está funcionando. Só que para fazer a instalação do Linux aqui dentro, eu preciso da imagem do Linux também, né? Eu preciso de um CD de instalação do Linux. Então você tem que também antes baixar, né, uma imagem do CD do Debian,
No meu caso aqui eu também já fiz o download, porque essas imagens aqui geralmente demoram um pouquinho, então eu me antecipei aqui e fiz o download, né? Então você pode entrar aqui no site do Debian, www.debian.org, e clicar aqui nesse link, né? Clicando nesse link aqui você vai fazer, automaticamente você vai baixar uma imagem ISO para dois tipos de sistema, que é o 32 bit e o 64. Tá vendo aqui, ó? Ele já vem em um multi-arquitetura, né? Você pode instalar tanto em 32 bits ou 64, né? Eu vou cancelar aqui porque vai demorar e eu já tenho essa imagem aqui também. Vamos ver aqui da lista também. Beleza. Então vamos lá. Primeiramente deixa eu achar aqui onde está a minha imagem. Acho que ela está aqui em suporte OS. Aqui eu tenho Debian 6 e Debian 7. Eu vou fazer a instalação do Debian 7 aqui, que é a versão mais atual, a versão mais atual do Debian, né? Se você entrar no site do Debian lá, você vai conseguir baixar essa versão 7 aqui, que é a que está mostrando lá, né? Aqui, ó, tá vendo? 7.1 aqui, essa versão que está mostrando. Então, a gente vai fazer a instalação do Debian agora, né? Primeiramente, vamos criar as máquinas virtuais aqui, né? Então, vamos lá em novo. Eu vou digitar o nome da minha máquina virtual aqui. No caso, pode ser Debian. Quando eu digito Debian, o VirtualBox automaticamente ele já seleciona aqui qual tipo, né? O tipo do sistema operacional, que é Linux, né? Tem algumas outras opções aqui. Então vamos selecionar aqui e apertar aqui, clicar em próximo. Aqui ele está me perguntando quantos megabytes de memória o meu sistema operacional pode ter, né? Lembrando que isso daí é relativo, depende da quantidade de memória que você tem na sua máquina. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho 4 GB de memória, né? Então eu posso muito bem disponibilizar aqui 1 GB para minha máquina virtual, que não vai me fazer falta no meu sistema operacional aqui no Windows, né? Então eu vou clicar em próximo aqui. Agora ele está me perguntando sobre que tipo de disco eu quero criar, né? Eu vou criar aqui um disco rígido, né? Porque eu não tenho nenhum criado, eu vou criar um, né? Vou criar aqui uma imagem de disco padrão, né? VDI, tudo configuração padrão, é só next e pronto. Espaçamento dinâmico. Aqui é onde eu vou indicar aonde vai ficar a minha imagem de disco rígido, né? Por padrão, como eu falei anteriormente, o VirtualBox ele coloca as imagens lá na pasta do usuário, mas eu não quero lá porque, ó, aqui ele já está me dando a opção de colocar com 8 GB. Só que eu só tenho 5 GB disponível lá. Então eu vou navegar até a minha unidade D e vou selecionar essa pasta aqui que eu quero que ele salve as imagens de disco aqui dentro, ok? Então aqui eu posso dar outro nome, mas eu vou deixar aqui do jeito que está. Vou salvar aqui, ele já pegou, né, o caminho, né? Está no meu disco D. E eu vou clicar aqui em criar. Ele criou minha máquina virtual, ok? Agora, só vou mudar aqui uma configuração de vídeo para melhorar o desempenho aqui da minha máquina, né? No monitor aqui eu vou colocar, né, 50 MB. Vou habilitar aqui a aceleração, né? Só isso. Vou clicar em OK e pronto. Bom, agora eu vou tentar iniciar minha máquina virtual aqui. Clicar em iniciar. Como é a primeira vez que eu estou iniciando essa máquina depois que eu criei, o VirtualBox ele não consegue identificar de onde ele vai puxar o sistema operacional, né? E como a gente não tem o sistema operacional ainda, a gente precisa indicar para ele uma mídia de instalação, né? No caso a gente vai navegar até a nossa imagem de disco, né? Que é a nossa ISO lá, que apareceu o CentOS, mas não é o CentOS que a gente vai fazer a instalação não. Então eu vou procurar a minha imagem lá do Debian, né? Fazer a instalação do Debian 7.1.0, né? Eu já baixei a imagem de DVD, não é a imagem de instalação via rede, né? Então selecionar aqui, clicar em abrir e ele vai puxar lá para dentro. Olha lá, a imagem Debian lá 7.1.0, né, para arquitetura 64 bits, e é uma imagem de DVD de 3 GB e 72
megabytes, né? Então eu vou fazer aqui, vou iniciar, e ele vai com certeza começar o processo de instalação. Aqui eu tenho a interface gráfica do Debian, né? Eu vou instalar já pelo modo gráfico, né? Eu quero usar o mouse, então graphical install. Vamos esperar um pouco até que ele pedir aqui para não mostrar mais, porque eu não gosto dessas janelinhas. E aqui a VirtualBox vai começar o processo de instalação. Primeira coisa que ele está pedindo aqui pra gente é a linguagem, né? Qual idioma que a gente utiliza, né? O idioma que a gente vai utilizar para o processo de instalação. Lembrando que aqui não é o idioma do sistema, né? A gente vai usar esse idioma para o processo de instalação. Vou selecionar português do Brasil, continuar. Aqui eu vou selecionar Brasil, vou clicar em continuar. Aqui ele está me perguntando qual o layout do meu teclado, né? Eu vou também selecionar português do Brasil, português brasileiro. Vou clicar em continuar. E aí ele vai ler o meu hardware, né? Vou fechar essa parte de trás aqui porque economiza memória e processamento, né? A minha máquina também não é lá essas coisas todas. Um Celeron Dual Core. Eu tenho 4 GB de memória. Bom, aqui ele está querendo configurar aqui o processo de instalação e está querendo configurar a rede, né? Então ele já está pedindo aqui o nome da máquina, né? Esse é o nome que vai identificar o nosso servidor na rede. Eu vou dar o nome de servidor aqui mesmo. Você pode colocar também qualquer nome, então colocar servidor aqui, clicar em continuar. E aqui ele está me pedindo para configurar o nome do domínio. Você pode colocar qualquer um nome aqui, mas particularmente eu gosto de manter o workgroup, porque se você for fazer integração com algumas máquinas que já tem na sua rede, que sejam Windows ou Windows 7, né, fica um pouco mais fácil, porque no caso do Windows 7 ou Windows 8 ele já vem com o workgroup. O workgroup já é o domínio padrão, né? Então eu vou colocar aqui o workgroup. Eu vou dar um continuar. Tá pedindo aqui para configurar agora a senha do administrador do sistema, que é o root. Então eu vou colocar aqui minha senha, repeti-la, vou clicar em continuar. Aqui ele está me pedindo o nome completo para um novo usuário, né? Primeiro, né? O primeiro usuário que vai utilizar o sistema, no caso, na maioria dos casos, o administrador, porque é quem faz a instalação. Vou clicar em continuar aqui de novo. Vou colocar Helton aqui. Helton Fidelis. Agora ele vai me pedir uma senha para esse usuário. Vou digitar aqui uma senha, vou confirmar lá e vou clicar em continuar. Beleza, ele conseguiu configurar lá o usuário. Agora ele está me pedindo para configurar o relógio, né? No meu caso eu estou em São Paulo, né? Vou apertar a letra S aqui que ele pula lá para baixo. Vou clicar aqui em São Paulo, né? Para definir o meu fuso horário. Você pode, dependendo da sua região, aí você escolhe, né, conforme a região onde você está. No meu caso eu estou em São Paulo, vou selecionar São Paulo aqui e vou clicar em continuar novamente para ele configurar a hora do servidor. Bom, lembrando que vai ter alguns passos aqui que vai ser necessário a gente dar uma pausa no vídeo, né, porque o processo de instalação às vezes demora um pouco, então a gente tem que ter em mente que a gente tem que fazer o mais rápido possível, né,
para que o vídeo possa rodar lá no YouTube, senão a gente não consegue fazer nada. Então aqui ele está me pedindo para particionar o disco, né? Vamos lá usar, você tem essas opções aqui, usar o disco inteiro, né? Assistido, configurar LVM, assistido e com LVM criptografado e manual, né? Você pode escolher qualquer uma dessas, né? Eu recomendo você fazer isso aqui, né, o manual, porque você tem o controle de como que vai ser o layout do seu disco, né? Você que vai definir. Se você selecionar uma dessas aqui, pode ser que não saia lá do jeito que você quer, né? Eu aconselho você fazer o manual, porque você vai ter o controle total das partições do seu sistema, né? Então eu vou selecionar aqui o meu disco, né? Esse daqui é o disco, né? O nosso disco virtual que a gente acabou de criar, né? Então vamos continuar. Vamos criar a nova tabela de partição, né? E agora a gente vai começar a criar as partições dentro do nosso disco, tá? Vou continuar. Vou criar uma nova partição. Continuar. Essa partição, ela vai ter a primeira 500 megabytes, né? Ela vai ser primária, vai estar no início, ela vai usar o sistema de arquivo ext4, o ponto de montagem dela vai ser /boot, né? Ela vai ser responsável por fazer o carregamento do nosso sistema operacional do nosso servidor. Então vou inicializar o flag aqui, deixar marcado aqui flag inicializável ligado, né? E finalizar a partição. Próximo passo, a gente vai criar mais uma partição. Agora a gente vai criar uma partição de também pode ser 1 giga, pode ser 1 giga também. Um giga, né? Ela pode ser lógica no início. E eu vou definir essa partição como área de troca. Swap, né? Essa área de troca aqui é o seguinte: quando você tem essa partição aqui, na verdade ela vai funcionar como uma memória, né? Por exemplo, se você tem 1 GB de memória na sua máquina, por exemplo, eu coloquei 1 GB de memória aqui para minha máquina. O aconselhável é que você sempre coloque o dobro de memória, porque o que acontece? Quando o sistema, se porventura o sistema encher a memória padrão dele, que é a memória RAM, ele vai utilizar essa memória swap aí para não travar, entendeu? Então ele vai ter uma memória a mais. No caso aqui eu estou definindo mais 1 GB de memória RAM, né? Tecnicamente seria mais 1 GB de memória RAM para o nosso servidor. Aqui a gente vai criar mais uma partição. Ela vai ter 5 GB. Continuar. Vai ser primária. No início. Ela vai utilizar o ext4, vai ser o ponto de montagem, vai ser barra, que é o sistema de arquivo do nosso sistema raiz do nosso sistema de arquivo. Finalizar a partição. E agora a gente vai criar mais uma partição com esse valor que sobrou ali. Vamos criar uma nova partição, né? Esse valor que tem ali mesmo. Aqui é o restante que a gente tem de HD. No caso aqui vai ser /home, ele já identificou aqui que não criamos a /home, ele automaticamente já selecionou pra gente aqui. A gente só vai finalizar aqui a partição e continuar. Certo? Beleza. A gente montou aqui o layout do nosso disco, né? Aqui nós temos a partição do boot,
né, onde vai ser instalado o gerenciador de boot, né, provavelmente vai ser o Grub. Aqui é a nossa área de troca, né, a nossa memória virtual, e aqui a partição onde vai ficar o sistema de arquivo do sistema operacional, né, do Linux. Aqui é a nossa partição /home, que é a pasta dos usuários, onde a pasta dos usuários vão ficar, né. Todo usuário que for criado vai ter uma pasta aqui dentro desse diretório /home. Então a gente vai finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco aqui. Então a gente seleciona aqui essa opção e clica em continuar. Aqui ele está perguntando se a gente precisa, se a gente quer escrever as mudanças no disco. A gente vai falar que sim, selecionar sim, continuar. E aí ele está formatando nossas partições. Aqui ele está copiando os arquivos para o nosso disco, o nosso disco virtual, né? Ele está copiando os arquivos da imagem de CD que a gente selecionou lá no começo, né? Que faz o mesmo papel, o mesmo trabalho de um disco de instalação. Mesmo que tem alguns processos que vai ser necessário que eu pause o vídeo, né? Como eu tinha falado. Agora ele está fazendo a instalação do sistema básico, né? Bom, enquanto ele está fazendo a instalação aqui, eu vou aproveitar para falar um pouco de mim aqui para vocês. Como eu vinha falando, eu venho trabalhando com desenvolvimento de websites, né? Primeiro eu comecei com a linguagem HTML, depois passei para o CSS, né? Agora, atualmente, eu trabalho com HTML5, CSS3, estou aprendendo JavaScript, estou fazendo curso de técnico em informática com ênfase em desenvolvimento de sistema, né, onde lá eu vou aprender a mexer com Java, PHP e algumas outras linguagens. Então, aqui é um site meu, né, que tem a intenção de demonstrar os conhecimentos mesmo, as coisas que eu venho aprendendo, eu venho aqui, posto. E aí você já está convidado também, você aí que está assistindo, está convidado a vir aqui no meu site e pesquisar, né? Se você quer aprender, você está convidado a vir aqui e estudar, né? Que a intenção do site é criar um lugar onde as pessoas possam aprender sobre essa área de desenvolvimento, programação e essas coisas, entendeu? Deixa eu ver aqui como está. Então o site está em desenvolvimento ainda. Estou criando esse sistema aqui e o layout foi eu mesmo que criei, entendeu? A intenção aqui também é que você possa também criar um site como esse. Eu vou estar disponibilizando aí códigos, né, tutoriais, né, ensinando a como você deixar um site com aparência como essa daqui, né? Que não é difícil não. Se você realmente quer, gosta de aprender, se você quer mexer com desenvolvimento para a web, então acho que vai ser um lugar bem legal para você começar aí, além de muitos outros que tem na internet, né? Porque assim, muita coisa do que eu aprendi na internet, entendeu? Então, essa é a forma que eu encontrei de retribuir, né, pelo conhecimento que eu consegui adquirir também, né, através da internet, né? Das pessoas que também fazem, né, que tem dessa iniciativa, né, de disponibilizar conteúdo para ajudar as pessoas que não sabem, né? Ajudar as pessoas que não sabem, têm interesse em aprender alguma coisa. Então essa é a intenção, né? Compartilhar o conhecimento mesmo para pessoas que têm interesse de aprender como mexer com Linux, como programar. Então essa é o objetivo mesmo de eu estar fazendo essa videoaula aqui e de muitas outras que tem mais pra frente, né? Que vão ter mais pra frente. Com certeza eu vou estar gravando mais algumas videoaulas mostrando pra vocês, né? Sempre trazendo novidade aí pra quem quer estar sempre se aperfeiçoando aí, aprendendo mais. Com certeza a gente vai estar sempre com algumas novidades aqui. Queria também pedir desculpa aí pela qualidade do áudio, que meu microfone aqui também tá
zoadinho, né? Eu também não tenho tantas condições para montar uma máquina muito robusta e, né, trabalhar com edição, então queria que vocês vissem. E também que a gente não, eu particularmente não sou nenhum especialista, né? Todo o conhecimento que eu adquiri, eu tô tentando colocar de volta, entendeu? Tudo que eu absorvi, eu tô tentando passar para algumas outras pessoas que ainda precisam absorver. Então, é mais um canal aí de ajuda pro pessoal que gosta de aprender mesmo, entendeu? E como muitas outras pessoas, a gente não tem muito recurso, né? A gente utiliza daquelas coisas que a gente tem no momento. Então, aqui ele está quase finalizando a instalação do sistema básico, né? Poderia dar um pause aqui no vídeo, mas se for preciso eu edito o vídeo, faço algumas alterações. Pronto, aqui ele já instalou o sistema básico, né? Ele está me perguntando agora se eu quero proceder à instalação com algum outro CD ou DVD. Eu não tenho, né? Eu baixei só o primeiro DVD, né? Para fazer a instalação a gente precisa somente do primeiro. Eu não vou querer que ele leia outro DVD, né? Porque eu não baixei só um, então eu vou clicar em não e continuar. Ele está me perguntando se eu quero utilizar um espelho de rede, né? Eu vou clicar em sim, porque aí a gente consegue obter as atualizações já dos programas que vêm por padrão no Debian. Então eu vou selecionar lá e clicar em aceitar. Aqui ele me pergunta qual servidor, em qual país eu quero buscar essas atualizações, no servidor de qual país, né? Estou no Brasil aqui, né? Seria mais inteligente que a gente colocasse no Brasil por causa da distância da rede, né? O download ser mais rápido. Vou escolher aqui o diretório padrão do Debian, né? ftp.br.debian.org, clicar em continuar. Aqui, se você tiver proxy aí na sua rede, você vai ter que entrar com a configuração de proxy aqui, né? Mas provavelmente você não vai ter, né? A grande maioria das pessoas não tem. Se você está numa rede doméstica, aí você pode deixar em branco aqui, clicar em continuar igual a mim. Ele vai ler agora o espelho. Ele conseguiu passar, né? Conseguiu baixar. Se tivesse dado algum erro, ele ia me falar ali, né? Isso indica que a gente já tem configuração de rede, nossa rede já está funcionando normalmente, né? O VirtualBox, quando você instala ele instala um sistema de bridge na sua rede, né? As máquinas virtuais ela compartilha automaticamente a sua internet sem você precisar fazer muita coisa. Então aí ele já está baixando os pacotes mais atuais, né? Que vem por padrão na instalação do Debian. Vou dar uma pausa agora aqui no vídeo, porque essa parte geralmente demora um pouquinho, né? Até ele baixar todos os pacotes. E aí o nosso vídeo fica um pouco longo, né? Então vou dar uma pausa aqui agora. Quando ele tiver perto de terminar ali, aí a gente volta aqui. Bom, pessoal, aqui ele já concluiu ali aquela última etapa onde a gente parou, né? Aqui ele tá me perguntando se eu quero participar do concurso de pacote, né? De utilização de pacote. Eu vou dizer que não, né? Caso eu coloque sim aqui, o Debian, o meu servidor, ele vai tentar se comunicar com o servidor do Debian, né? Fornecendo uma lista dos pacotes instalados no meu sistema. Então eu não quero que ele faça isso. Eu vou clicar em continuar aqui. E ele vai, né, começar a instalar. E ele daqui a pouco vai me pedir vai me mostrar uma tela perguntando, olha aqui, ó, quais o sistema, o que eu quero instalar, o que eu quero nesse servidor aqui, né? Por padrão ele já traz isso aqui, então eu tenho aqui, se eu quisesse eu já podia mandar ele instalar automaticamente aqui, ó. Um servidor web, né? Um servidor de base de dados, um servidor de DNS, um servidor de arquivo, um servidor de e-mail, um servidor SSH para a gente se conectar remotamente ao servidor, né? E eu não quero que ele faça isso, né? Não vou querer o servidor de impressão, também não vou querer o desktop, certo? Então eu vou deixar somente marcado o utilitário do sistema aqui e vou clicar, né? Bom, e vou clicar aqui em continuar, né? Eu vou desmarcar tudo que está marcado aqui e vou clicar em continuar, porque a gente vai instalar o que a gente precisar manualmente, né? Eu não quero que ele instale para mim.
eu mesmo quero instalar quando o sistema abrir, né, quando o sistema iniciar, eu quero eu mesmo instalar os pacotes, né, porque assim a gente acaba tendo mais controle do que está sendo instalado no nosso servidor, né. Então eu vou marcar aqui somente o utilitário standard do sistema e vou clicar em continuar. Nesse momento ele vai fazer o download de alguns programas necessários, né, que a gente selecionou lá. No caso aqui deu 114, né? Até está sendo rápido o download aqui. E ele está fazendo aqui a instalação desses pacotes que a gente selecionou ali. Bom pessoal, vou dar uma pausa aqui no vídeo, né, enquanto ele está fazendo a instalação aqui. Assim que ele concluir eu volto aqui para a gente dar continuidade, tudo bem? Aqui pessoal, ele já... O nosso sistema ele está quase pronto, né? Está quase totalmente instalado. Aqui ele tá o processo, nesse processo aqui da instalação, nesse passo da instalação, ele está me perguntando se eu vou precisar instalar um sistema para carregar para inicializar, né? Por padrão, o Debian ele vem com o Groovy, né? Que é um programa utilizado para iniciar os sistemas operacionais. Eu vou pedir para ele instalar o Groovy porque não tem nenhum outro sistema operacional, né? Então eu vou pedir para ele fazer essa ação sim. Então vamos lá, clicar em sim aqui, ó, e continuar. Está instalando agora o Groovy na minha partição de boot, né? A partição que eu criei lá /boot. Está atualizando agora o Groovy para que ele possa ler essa partição quando o sistema for inicializado. Ele está finalizando a instalação e o nosso sistema já está instalado. Agora a gente vai reiniciar ele para ver se ocorreu tudo certinho, né? Ele já tirou aqui a seleção da imagem do DVD, né? Eu só estava conferindo. Então nós vamos reiniciar essa máquina aqui agora e ela vai iniciar pelo dispositivo de disco virtual que a gente acabou de criar. Então, como a gente está vendo aqui, ó, aparentemente nosso sistema foi instalado corretamente, não teve nenhum erro, tá? Eu gosto muito do Debian, né? Trabalho com Debian já há um bom tempo, né? Com servidores Linux, né? Servidor de arquivo, servidores web, criando sistemas com intranet e essas coisas, né? Então, o Debian, todo sistema Linux para mim é muito legal de mexer, né? É uma coisa que todo dia a gente precisa aprender mais, né? Mas eu tô conseguindo absorver bastante conteúdo e o mais importante, né? Que eu tô tentando passar o conteúdo para as pessoas que estão iniciando igual eu iniciei, né? Bom, aqui a gente está vendo que o sistema foi iniciado, né? Corretamente. Eu vou tentar fazer login aqui. Como eu não instalei a interface gráfica, ele vai me dar sempre essa tela de login aí, né? Mas foi intencional, vocês viram que eu não quis instalar o sistema gráfico porque a intenção aqui é obter o máximo desempenho do servidor e o ambiente gráfico, né? Como é um servidor, geralmente a gente não instala um ambiente gráfico nele, né? Só modo texto mesmo. Bom, aqui o nosso servidor foi instalado com sucesso, né? Nas próximas videoaulas eu vou ensinar vocês a como instalar, né, e configurar o nosso ambiente de trabalho, né? Como a gente pode configurar o servidor web, como a gente faz para acessar via SSH, a gente vai instalar o servidor SSH, né? Então nas próximas videoaulas a gente vai fazer configuração do servidor SSH, do Apache com PHP, instalar o servidor MySQL, né? E na outra parte, que seria a terceira parte, a gente vai começar a instalação do Joomla. Bom pessoal, por enquanto é isso.
Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero ter ajudado o pessoal que estava com dúvida de como fazer a instalação do Debian numa máquina virtual, para que a gente possa dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento web com o Joomla e o WordPress. Eu queria também a colaboração de vocês, né? E compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter acesso à informação, né? Da forma que nós estamos tendo acesso à informação aqui, que essa informação chegue às outras pessoas também, para que elas possam ser beneficiadas como nós estamos sendo aqui, né? Por enquanto é isso, até a próxima videoaula. Um abraço a todos e até mais.